Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que revelou que só depende do aval da família de Thiago Mendes para anunciá-lo como novo reforço. Volante de 33 anos, já acertou salário, tempo de contrato, luvas, tudo absolutamente certo. Faltou o ok da esposa, que está avaliando os prós e contras de morar no Rio de Janeiro. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Bom, deixa eu falar aqui sobre reforços, porque o Vasco segue no mercado, o atacante lado de campo é a prioridade, e ontem eu fui conversar com o dirigente do Vasco para entender se tinha alguém mais avançado e tal, e perguntei especificamente sobre o equatoriano Alan Minda, 22 anos, ele que pertence ao Bruges, da Bélgica. Lá atuou 81 partidas, fez 11 gols, deu 13 assistências, está há 2 anos na equipe do Bruges. A primeira temporada dele foi a melhor quando ele chegou do Independente Del Valle, onde ele foi comprado por 2 milhões de euros. Ele chegou e já em 39 jogos fez 8 gols e deu 7 assistências. Inclusive despertou interesse de alguns clubes da Europa, incluindo o Real Betis da Espanha, alguns franceses também. Nessa última temporada não teve o mesmo desempenho, mas não é jogador de se machucar, pequenas lesões musculares normais. Fez 42 jogos, marcando 3 gols e 6 assistências. Lado de campo, 22 anos, de seleção, 14 partidas com a camisa da seleção equatoriana e 2 gols. Mas, segundo me disse, não foi um nome tratado e nem está sendo negociado pelo Vasco da Gama, segundo disse esse dirigente Cruz Maltino. Detalhe, o Admar Lopes tem alguns nomes aí no radar e o Vasco está dedicando esforços e direcionando recursos para contratar esse atacante lado de campo, sabendo que é um jogador que virá para disputar a posição com o Rayan e com o Nuno, hoje titulares absolutos do time do técnico Fernando Diniz, tá? Então, assim, ainda está vindo o David, né, que está se recuperando, indo muito bem nessa recuperação. A tendência é até que viaje para o jogo com o Montevideo Wanderers. Aliás, a relação deve ser divulgada hoje, no máximo amanhã. Aliás, amanhã, né? Porque normalmente o Vasco divulga na véspera da viagem. Mas hoje os jogadores já vão saber. E a ideia do Diniz é levar toda a delegação e tal, fazer um clima mesmo nesse ambiente de viagem para que todos possam sentir com a sua importância dentro do elenco. Então, assim, o esforço maior é na contratação de um atacante lado de campo, mas não seria o Alan Minda, segundo me disse esse dirigente. Bom, volante Thiago Mendes, a negociação prossegue, teoricamente
tem tudo para caminhar para um acerto, mas ainda tem alguns desfechos a acontecer, como tempo de contrato, valores, enfim. Então, por isso ainda não foi batido esse martelo. Falando sobre Felipe Coutinho, que foi comprado pelo Aston Villa em 2022 junto ao Barcelona por 20 milhões de euros, há alguns ajustes a serem feitos para que ele possa seguir no Vasco da Gama. Porém, notícia exclusiva para você, torcedor. Você já sabe que ele foi liberado pelo clube inglês para treinar. Porém, está liberado e vai para o jogo sábado. O Aston Villa concedeu uma liberação enquanto não há o desfecho, que pode acontecer hoje ou amanhã mesmo, mas o Coutinho vai para Natal. Então, alô, torcedor nordestino, pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, Felipe Coutinho vai viajar com a delegação do Vasco da Gama e estará presente nessa partida. Aliás, falei no Felipe Coutinho, lembrei do Payet. Ontem o Payet se despediu oficialmente do Vasco da Gama, através das suas redes sociais, colocou um post despedindo do Rio de Janeiro, do Brasil, dizendo que é só um até logo, não é um para sempre e tal. Então o Payet visivelmente emocionado nas palavras, a gente pode perceber isso na sua despedida do Brasil. Ele foi muito importante no primeiro semestre dele no Vasco, segundo de 2023. Depois, 2024, deixou a desejar, alternando altos e baixos e tal. Em alguns momentos foi importante, mas não apareceu em nenhum clássico. Em 2025 não teve o desempenho que a gente esperava e a saída dele foi o melhor cenário, mesmo que antecipadamente apenas em um mês. Bom, Lloyd Augusto, para quem não pegou ontem, o Vasco liberou, ele já está em Angola resolvendo um problema familiar. Boa sorte ao Lloyd, a toda a família dele, que possa ser resolvido o problema, ele tem a cabeça boa para poder voltar ao Vasco da Gama. Algumas pessoas começaram a dizer assim, então acabou, cansou do Vasco ter ido embora. Nada disso, é um problema familiar e não há um prazo para ele voltar. Está fora do amistoso sábado, mas não há um prazo para a volta. Tomara que o quanto antes ele consiga voltar e restabelecer, deixar todos lá mais tranquilos e ele voltar ao Brasil com a cabeça tranquila para poder jogar. Jogo que está marcado para o dia 12. A CBF confirmou ontem Vasco e Botafogo lá no estádio Mané Garrincha, dia 12, às 6h30 da noite. O Vasco vendeu essa partida, esse clássico, diante do Botafogo. No dia 15 tem o jogo com o Independente Del Valle, que é a primeira partida do play-off da Sul-Americana. Então, tinha essa expectativa, o Botafogo vai voltar a treinar só segunda-feira, dia 7. Ainda não tem o seu treinador resolvido, cada um com seus problemas. O Vasco encara o Botafogo dia 12, lá em Brasília, às 6h30 da noite. Mas antes tem sábado agora, dia 5. Sábado agora e mais à frente, no outro sábado também, é o jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Aqui trazemos notícias diárias do Vasco todos os dias. Um forte abraço, tamo junto, fui.